Bom, sejam muito bem-vindos a essa primeira aula da disciplina Ideias Filosóficas Contemporâneas para o período de 2020.5, não é isso? Bom, essa primeira aula de hoje nós vamos abordar um pouco do plano de curso que a gente vai seguir, certo? E também do próprio conteúdo, né? Vou dar início ao conteúdo hoje. Tá? A primeira unidade já vamos começar hoje. Vocês vão me ver olhando pro lado de cá, mas é porque aqui é que tá meu computador com um roteiro, as coisas para eu falar, porque senão eu vou me perdendo, né? Então vocês vão me ver olhando pro lado de cá, às vezes assim, né? Para essa lateral. No meu caso, tá do lado direito. Bom, meu nome é Anderson, sou o professor de vocês. Anderson Barbosa Camilo, sou professor de vocês, da disciplina de Ideias Filosóficas Contemporâneas. Vocês são a turma de audiovisual. E a pedido do curso de vocês, né, da coordenação do curso de vocês, eu fiz uma ementa que ela vai tratar da noção de ideologia em Marx, em Karl Marx e Engels, né? Esses dois autores, mas vulgarmente vamos tratar de Marx aqui, certo? Foi um pedido da coordenação de vocês para falar sobre ideologia em Marx e Theodor Adorno, né? Theodor Adorno. Que o Adorno já é da escola de Frankfurt, já é da teoria crítica. Eu não sei em qual período vocês estão, acho que vocês são de um período mais avançado, né, na disciplina. Depois eu vejo isso no cigarro, eu tenho acesso ao período de vocês, né. Mas acredito eu que vocês já escutaram em algum momento do curso, em algum local, em algum canto, a noção de indústria cultural. É um conceito inventado por Adorno, Theodor Adorno e outro cara chamado Horkheimer. E nós vamos trabalhar no curso basicamente Karl Marx e Engels e Theodor Adorno e o Horkheimer, né? O Horkheimer, como querem alguns, tá? Bom, é um recorte na filosofia contemporânea, né? Eu preciso deixar isso bem claro. É um recorte dentro da filosofia contemporânea, porque poderíamos tratar de vários autores, né? Poderíamos tratar, enfim, de Nietzsche, de Foucault, de vários autores poderíamos tratar aqui. Mas pelo modelo de aula remota, vamos abordar esses poucos autores, né, nessas próximas 6 semanas aí que a gente tem pela frente. E acredito eu que é algo que interessa para o curso, né? Não é à toa que eu segui a sugestão da coordenação de audiovisual para trabalhar a noção de ideologia em Marx e para trabalhar indústria cultural em Adorno, com uma aproximação, né, para o audiovisual, né, no caso para vocês. Então basicamente é isso, né? A disciplina, assim, de modo gerais, a gente vai trabalhar o conceito de ideologia em Marx e Engels, né? E vamos trabalhar o conceito de indústria cultural em Theodor Adorno, mas só que a gente vai trabalhar a noção de indústria cultural e o que implica, né, esse conceito de indústria cultural no pensamento de Adorno e Horkheimer
direcionado ao audiovisual, certo? Em que perspectiva? Na perspectiva de que o Adorno ele tem uma obra que se chama Dialética do Esclarecimento. E nessa obra Dialética do Esclarecimento ele trabalha muito, acredito eu, que é lá onde ele inaugura, né, desenvolve pela primeira vez, de modo mais prolongado e sistemático, o conceito de indústria cultural. E há um capítulo que é basicamente o que a gente vai trabalhar durante a disciplina, na unidade 2 e 3, né? É um capítulo que ele vai tratar sobre o cinema, basicamente, né? Produção audiovisual. Tá? Produção audiovisual. A gente não pode esquecer que essa obra é do final da década de 40, né? Essa obra do Adorno é do final da década de 40 e esse era o fenômeno cultural audiovisual, o cinema, né? O cinema era o grande fenômeno audiovisual da época que na época que o Adorno escreveu, né? E ainda não existia televisão, apesar que eles já estavam ali, né? De certa forma eles anteciparam, previram um pouco o acontecimento do cinema, da TV, no caso da televisão, que seria uma espécie de junção de rádio com o cinema, né? Mas nesse texto desse livro chamado Dialética do Esclarecimento, que quem escreveu, né, foi o Adorno junto com o Horkheimer. E nesse é o segundo capítulo. Nesse segundo capítulo, que é o texto que eu falei que a gente vai trabalhar aqui, o Adorno ele trata da noção de indústria cultural relacionada ao cinema, né? O que é que implica o fenômeno do cinema e como é que o cinema ele se insere enquanto acontecimento cultural das massas, né? Claro que isso está dentro de uma perspectiva, como é que eu posso dizer, dentro de uma perspectiva da época, né, do próprio Adorno, mas assim tem muitas coisas desse pensamento do Adorno sobre indústria cultural e cinema que ainda acontecem hoje em dia, né? Mas enfim, vamos voltar para a apresentação da ementa do curso, né, do plano do curso, tá? Então, vamos trabalhar de modo geral a noção de ideologia em Karl Marx no primeiro momento. No segundo momento, vamos trabalhar junto com a noção, né, segundo e terceiro momento. Pensem, segundo e terceiro momento como sendo a segunda e a terceira unidade, né? Junto com a noção de indústria cultural, vamos trabalhar outra noção de Adorno e Horkheimer, que é razão instrumental. Sem a perspectiva de razão instrumental, a gente não entra na problematização filosófica, né, da noção de indústria cultural. Então é isso, tá? Primeiro momento, ideologia em Karl Marx. Segundo e terceiro momento, a noção de razão instrumental e indústria cultural, tá? Em Adorno e Horkheimer, ok? Então, eu vou ler aqui os objetivos específicos, tá? Como tá aí no cigarro, acho que todo mundo já abriu o plano de curso para pelo menos ver como é que vão acontecer as avaliações, né? Então, tá lá, objetivos específicos. 1. Abordar o conceito de ideologia no pensamento de Marx e Engels, ok? 2. Discutir a presença do marxismo no pensamento dos referidos autores da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, no que concerne ao desenvolvimento da noção de razão instrumental. Ou seja, vamos falar de ideologia no pensamento de Marx e Engels e de como a gente vê a presença do pensamento de Marx e Engels
sobre a ideologia lá na discussão que o Adorno e o Horkheimer trazem junto com a noção de razão instrumental, que é uma ponte para a gente chegar à problematização um pouco mais aprofundada, claro, do conceito de indústria cultural. Tá? Isso aqui é só uma apresentação do programa. Terceiro, né, 3.3 dos objetivos específicos, abordar a crítica ferrenha feita por Adorno e Horkheimer ao aspecto de manipulação em massa pela imposição cultural através, por exemplo, do cinema. Um grande fenômeno audiovisual que, para os autores, pode servir aos interesses de controle social, pondo a existência humana na esteira da indústria cultural. Isso vocês encontram, tá, no plano de curso, tá lá, e basicamente é isso que a gente vai trabalhar nessas 6 semanas. Se o curso ele fosse presencial, trabalharíamos outros autores. Normalmente eu estou acostumado a trabalhar muito mais autores do que isso, né? Eu estou acostumado a trabalhar 4 autores. Mas pelo tempo que a gente vai ter, né? São 2 vídeos por semana. São 6 semanas só, então a gente vai meio que correr contra o tempo para ver se a gente consegue dar conta, né, dessa ementa toda. Acredito que a gente consegue sim, mas obviamente que vai ser de um jeito meio apressado, meio corrido, tá? E em virtude disso é que eu também pensei em também, como é que eu posso dizer, eu também pensei em fazer as avaliações conforme essa pressa, né, desse período 2020.5, né, as avaliações basicamente, né, eu preferi fazer todas um texto dissertativo, tá? Tanto unidade 1 quanto 2 quanto 3. Basicamente é isso. Eu vou colocar sobre o que é que vocês deverão escrever em cada unidade, né? E a avaliação consistirá num texto dissertativo a partir de uma questão elaborada por mim referente ao conteúdo da unidade, né? Unidade 1 será um texto dissertativo de vocês, respondendo a uma questão que eu vou colocar referente ao conteúdo da unidade 1. A avaliação 2 é a mesma coisa, só que referente à unidade 2, e a avaliação 3 é a mesma coisa, só que referente à unidade 3, né? Então basicamente é isso. As atividades todas serão offline, nada será ao vivo e a cores, né? Apesar de que haverá algo ao vivo e a cores através das telas, claro. É ao vivo e a cores, mas não é presencial. Algumas reuniões, algumas datas eu vou marcar para fazer uma reunião no Google Meet, que vocês poderão tirar dúvidas, né, fazer perguntas e etc. Eu coloquei isso como uma notícia lá no Cigarra, mas vocês também têm outros meios de me contatar, né? Vocês podem falar comigo através do e-mail, eu respondo esse e-mail que está no Cigarra, ou vocês podem mandar mensagem pelo próprio Cigarra também, que dá tudo certo, tá? Sem maior estresse. Essas 6 semanas estou completamente à disposição de vocês para eventuais dúvidas, questionamentos e coisas do tipo, ok? Então, falado sobre o plano de curso, né, o que vai consistir, etc e tal, vamos começar a unidade 1, né? Vamos falar sobre Marx. Então,
Vamos lá, falar sobre Marx.